Ilan, começa explicando para a gente qual que é esse trabalho de rede da C40 para a gente entender como é que é a atuação. C40 é uma rede de megacidades ao redor do mundo, são quase 100 das maiores cidades do mundo, focadas exclusivamente no combate à crise climática. Então, no âmbito dessa rede, a gente trabalha a nível local, com as grandes cidades do mundo, no desafio que traz a questão climática, ou seja, a questão da mobilidade, das energias renováveis, do tratamento do resíduo, como as cidades também estão tratando dos impactos que elas já sentem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, que nós vemos as grandes enchentes todo o verão e agora também em outros momentos, ondas de calor que também têm sido frequentes, secas. Então, como que isso é tratado a nível local? Porque é nas cidades em que, primeiro, a maior parte da população vive e, segundo, onde os efeitos mais são sentidos já da crise. Então, a nossa perspectiva é trabalhar com esse nível local porque a gente entende que as prefeitas e prefeitos dessas grandes cidades já estão liderando essa agenda. Um ano que é importante de eleição municipal a gente discutir essa conexão entre as cidades. O que vocês já conseguiram calcular de resultado desse compartilhamento de informação e dessa troca entre as cidades? Bom, é interessante essa pergunta porque compartilhar é algo que as cidades fazem até muitas vezes melhor do que governos federais, nacionais, que são mais protocolares, burocráticos. Então, existem alguns exemplos. É muito claro a gente ver que há cerca de 10 anos começou, por exemplo, o compartilhamento de bicicletas, essas bicicletas que a gente vê, as estações onde você pode pegar. Isso começou em uma, duas cidades e rapidamente as outras cidades entenderam como é que funcionam. Então, hoje nós já temos em várias capitais do Brasil e pelo mundo afora políticas de compartilhamento de bicicleta. Ônibus elétricos, a região da América Latina, no Brasil liderado por São Paulo, é a região com mais ônibus elétricos fora da China, no mundo. Então, é interessante a gente ver algumas soluções. A questão de áreas verdes, as cidades estão se voltando para o conceito que seja. A gente pode ouvir muito falar de soluções baseadas na natureza, cidade esponja, infraestrutura verde. No fundo, é tudo uma questão de melhorar e aumentar a área verde das cidades para vários usos e serviços ecossistêmicos que essas áreas oferecem para os nossos núcleos urbanos. E dessas cidades que compõem o C40, o que a gente pode, pensando no Brasil principalmente, né, entender como uma vantagem do país em relação, talvez, à infraestrutura ou as regiões, pensando em mobilidade, né, planície, e o que são os principais, quais são os principais desafios? Bom, o Brasil ele oferece algumas vantagens históricas. O primeiro é que é um país que se urbanizou, comparado com outras regiões e países em desenvolvimento, já faz muito tempo. Então nós temos conhecimento dos problemas que trouxeram essa urbanização e que nós ainda sofremos. A falta de infraestrutura, a falta de habitação digna e apropriada para uma grande parte da população que veio para os centros urbanos muito rapidamente em algumas décadas e dobrou, triplicou a população dessas cidades. Mas uma vantagem que nós temos também é a questão da energia. O Brasil tem uma rede muito limpa de energia. Então, se você olhar as emissões de energia de países do norte global, Estados Unidos, Europa, normalmente a maior parte das emissões das cidades vem do uso de energia em edifícios. No Brasil não é o caso, porque a nossa energia ela já é limpa, isso já tem também algumas décadas, e a maior parte das nossas emissões vem do transporte, da mobilidade. Então aí está um dos grandes desafios que as cidades enfrentam. O outro desafio que nós temos também é resíduos, a questão de tratamento de resíduos é um setor que traz muitas emissões e a gente sabe também que a questão de resíduos é um tema social, econômico, que trata muito da inclusão social, principalmente de catadores, então a gente também tem muito trabalho nisso no Brasil, é uma área que temos avanços, apesar de ter muito ainda a se perseguir para melhorar essas condições.